Bom dia a todos. Invocamos as bênçãos e a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Solicito ao segundo vice-presidente, vereador Paulo Horácio, para que faça a leitura da ata anterior. Eu leio o expediente também. Tá. Aos 26 dias do mês de agosto do ano de 2013, às 19 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 23ª sessão ordinária da 16ª legislatura, presidida pelo vereador Pedro Gilmar Nogueira, e com a presença dos vereadores Alex Luiz Nogueira, Ismael Antônio Ferreira Padilha, Francisco Cabrini, Josué Kersten, Paulo Horácio, Pedro Ferreira de Lima, Vanderlei Francisco de Oliveira e Wilson Roberto Davi Mota. A ausência justificada dos vereadores Adriana Costa de Moraes de Castro e Alexandre Gottfried. Constatado o número regimental de vereadores, o presidente pediu as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. Inicialmente, o primeiro vice-presidente, o vereador Vanderlei Francisco de Oliveira, fez a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Na sequência, o primeiro secretário, o vereador Alex Nogueira, fez a leitura dos expedientes recebidos. Em seguida, o segundo vice-presidente, o vereador Paulo Horácio, fez a leitura das providências da mesa. No espaço de oradores inscritos, fez uso da palavra o vereador Paulo Horácio, com a parte concedida ao vereador Ismael Padilha. Não havendo nada a ser apresentado pelas comissões, passou-se a ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei 1518/2013, de iniciativa do prefeito municipal. Súmula: autoriza o chefe do Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil e dá outras providências correlatas. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Segunda discussão e votação do substitutivo geral ao projeto de lei número 10/2013, de autoria do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira, subscrito pelos vereadores Roberto Mota, Pedro Nogueira, Adriana Costa, Paulo Horácio e Alex Nogueira. Súmula: autoriza o Poder Executivo a proceder à aquisição de vagas junto a instituições e escolas particulares de ensino de educação infantil, exclusivamente às crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica, cadastradas na Central de Vagas Oficial, conforme especifica. Comentaram o projeto os vereadores Vanderlei de Oliveira, Paulo Horácio e Roberto Mota. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação do requerimento em conjunto número 69, de autoria dos vereadores Vanderlei Francisco de Oliveira, Pedro Nogueira e Roberto Mota, Alex Nogueira, Paulo Horácio e Adriana Costa. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação dos requerimentos 80, 81 e 82, 2013, de autoria do vereador Alexandre Gottfried, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação dos requerimentos 24 e 25, 2013, de autoria do vereador Ismael Padilha, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação dos requerimentos 45 e 46, de autoria da vereadora Adriana Costa de Moraes de Castro, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação da indicação 05/2013, de autoria do vereador Ismael Padilha, aprovado pela unanimidade dos presentes. Participar da discussão dos requerimentos, vereadores Ismael Padilha, Francisco Cabrini, Roberto Mota e Pedro Ferreira de Lima. Findada a ordem do dia, passou-se ao espaço destinado à explicação pessoal e fizeram uso da palavra os vereadores Ismael Padilha, Josué Kersten, Roberto Mota, Paulo Horácio e Vanderlei de Oliveira. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente, o vereador Pedro Gilmar Nogueira, comentou sobre os assuntos discutidos nessa sessão, agradeceu a presença de todos, as bênçãos e a proteção de Deus, declarou encerrada a sessão. Essa era a ata, presidente. Obrigado. Em discussão, a ata acabou de ser lida. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio para que faça a leitura dos expedientes recebidos. A justificativa de ausência do vereador Vanderlei Cabeleireiro. Requerimento número 70 do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Indicação número 01/2013 do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Obrigado. Solicito ao segundo secretário, o vereador Roberto, providência da mesa. Ofício 153/2013 para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei 1518/2013, de iniciativa do Executivo, aprovado nas sessões realizadas no dia 23 e 26 de agosto de 2013. Ofício número 154/2013 para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 10/2013, de iniciativa dos vereadores Vanderlei Francisco de Oliveira, Pedro Gilmar Nogueira, Wilson Roberto Davi Mota, Alex Nogueira, Paulo Horácio e Adriana Costa de Moraes Castro, aprovados nas sessões realizadas no dia 19 e 26 de agosto de 2013. Ofício 155/2013 para o prefeito municipal,
encaminhando proposições aprovadas na sessão realizada no dia 26 de agosto de 2013, ofício 156/2013, para o prefeito municipal, encaminhando indicação aprovada na sessão realizada no dia 26 de agosto de 2013. Obrigado, vereador. Suscita o vereador Paulo Horácio, há oradores inscritos. Não, senhor presidente. Não, eu me inscrevi lá, pô. O vereador Roberto, desculpa. Só para explicar aqui essa questão para os vereadores. Então vamos dar, quanto tempo o senhor precisa, vereador? 5 minutos, só para Então explicar aqui as emendas que foram feitas. Eu e o Paulo nos reunimos lá e algumas coisas ele opinou, nós fizemos meio em conjunto, mas fui eu que assinei como relator. Nós mudamos a seguinte situação. Como é que veio o projeto? No artigo 2º, diz assim, o fundo que vai gerir esses recursos dos honorários de sucumbência, quais são as finalidades e o dinheiro vai ser destinado para quê? Aqui no inciso 1º estava o fundos necessários à sua manutenção, despesas contábeis, financeiras e judiciais, porque o fundo tem que prestar contas, inclusive para o Tribunal de Contas, então eles têm que ter despesas contábeis, financeiras e judiciais, se por acaso o fundo for acionado judicialmente. Aquisição e locação de bens, aquisição e contratação de programas, plataformas e materiais doutrinários em geral para a Procuradoria-Geral do Município, custeio de aprimoramento técnico dos advogados do município e, aqui que nós mudamos, estava promoção de eventos jurídicos e culturais. Nós mudamos para participação. Por que mudamos? Porque o foco da Procuradoria é fazer com que os processos da Prefeitura andem rápido. É essa a reclamação. E eles daí, se começarem a promover eventos, uma que não é função da Procuradoria ou do Fundo promover eventos, porque até hoje não promoveram nenhum evento, né? E não impede também que, se quiserem promover um evento, uma semana jurídica no final do ano, a Prefeitura pode bancar isso aí, inclusive auxiliar com o cerimonial. Então, eu acredito que o foco deles é fazer processo andar, é dar parecer em processos. Não é ficar se preocupando e despendendo tempo com promoção de eventos. Então, nós colocamos aqui, mudamos para participação em eventos. Então, eles terão como participar de eventos, independente de recursos da Prefeitura, poderão viajar, pagar passagem aérea, estadia, inscrições, livro didático, uma série de coisas. Então, foi mudado isso aqui. Outra mudança nesse artigo, que eles tinham concordado já com 30% para custear essas despesas que não entrarão na divisão do bolo, né, dos recursos para eles. Então, eles mandaram com 20%, e eu o substitutivo voltou a ser 30%. Então, de cada 100 mil, eles vão dividir entre eles 70, e 30 vai ficar para reequipar, comprar material doutrinário, uma série de coisas. E depois do inciso 2º, prêmio por atividade jurídica, que esse é o recurso que realmente vai ser partilhado entre os advogados. Aqui está 80%, baixou para 70%. Um parágrafo inteiro aqui, que foi retirado do parágrafo 2º. Aqui as despesas do fundo ficarão consignadas em orçamento próprio. Nós remuneramos, mantivemos isso aqui, mas acrescentamos o parágrafo 2º, que diz assim: o valor total da remuneração do advogado, considerando o prêmio por atividade jurídica, que é esses recursos que serão partilhados, não poderão ultrapassar o teto legal previsto no artigo 60 da Lei Orgânica, parágrafo 10,
que é realmente aquele limite de que ninguém pode ganhar mais do que o prefeito. Então, isso aqui também é um freio e contrapeso, né, para que se respeite esse limite de remuneração. Outra emenda que foi colocada, essa aqui, sugerida pela doutora Leila, que nesse inciso 2 aqui, que os créditos relativos aos honorários de sucumbência deferido pelas autarquias. Então, se o advogado atuar lá no CODAR, ou atuar na COAB, ou na CMTC, né, ele também ganha os sucumbência de lá. Só que aí nós acatamos e acrescentamos que esses recursos serão liberados desde que previamente autorizado pela entidade representada. Então, o presidente tem que concordar em liberar esse recurso, até porque, quando o presidente de uma companhia precisar da procuradoria, que eles dêem uma atenção melhor para o presidente lá, para a companhia, porque eles sabem que precisarão da autorização prévia do presidente da companhia para poder se beneficiar do honorário lá dessa companhia. Senão, simplesmente assina, acompanha de longe, não dá atenção e depois vai ser beneficiado com isso. Então, o presidente das companhias terão que fazer uma anuência, né, concordando com que eles recebam isso. Só isso, né? Não, tem mais aqui. E nós estudamos isso aqui, nem dormi ontem. Daí tem outra situação também é que no artigo 9º aqui, o prêmio por atividade jurídica previsto no inciso 2, que é aquele prêmio lá de sucumbência, eles disseram aqui, no projeto original, que ele seria realizado, partilha, trimestralmente, nos meses de abril, julho, outubro, dezembro de cada ano. Nós mudamos para mensalmente. Por que nós mudamos para mensalmente? Se imagine, vai acumular recursos, não pode ultrapassar o teto constitucional. E outra questão também, você vai partilhar a cada 3 meses. Se, por exemplo, nos meses de abril você vai partilhar, mas o procurador entrou em janeiro, o prefeito exonerou em fevereiro. Já tem outro procurador, e daí esse procurador vai ter que voltar no município e calcular o que ele vai ter que receber, já estando fora da prefeitura. Então, nós colocamos aqui que essa partilha é mensal, mesmo porque Curitiba é feito no contra-cheque, mensalmente se apura e se paga. E no final aqui, não previa o projeto original a publicação dessa prestação de contas no mural no portal de transparência do Executivo. Então, prestará contas da arrecadação, aplicação de seus recursos, nos prazos na forma da legislação vigente, com publicação mensal no portal de transparência do Poder Executivo Municipal. Então, foram essas as modificações que a gente fez, e eu acredito que deixou o projeto melhor do que estava. A gente sabe que existe uma restrição muito grande nesse momento de se fazer isso, um momento até que os funcionários públicos aí estão com uma greve até marcada e tudo, mas é aquela questão, nós procuramos nos cercar de todas as informações,
fomos conversar com o juiz da Vara Cível aqui. Com o juiz da Vara Cível. Eu fui conversar na Secretaria de Finanças. E uma das coisas que o juiz lá, a dúvida que a gente tinha é o seguinte: quando você protocola, Josué, uma ação de cobrança para executar o cidadão no fórum, no nosso entendimento, o honorário de sucumbência, o juiz arbitra no final da ação. Mas quando é executivo fiscal, a lei determina que o juiz fixe honorários provisórios. E esse honorário provisório que normalmente ele tem fixado é 10%. Se o cidadão não acerta e deixa a ação correr e vai em sentença, normalmente esse honorário de 10% ele passa para 15% ou 20%. Então, no final, vai ter aumentado, inclusive, esse valor de honorário de sucumbência. E o que nós pretendemos, o que nós conversamos lá na Secretaria de Finanças, é mudar o Código Tributário e colocar um dispositivo que, antes de ir para a Procuradoria Jurídica, para ela fazer a execução, que você mande um documento, não esses que mandam, dizendo simplesmente que fala assim, que se você não acertar aquele débito que está em dívida ativa e tal, que será feita cobrança judicial com as despesas relativas ao processo cabíveis lá, judiciais cabíveis. Isso aí a população não entende. O que nós queremos é que a Secretaria de Finanças mande um documento para o cidadão, dizendo para ele: ó, o senhor deve aqui R$100 mil, ou R$10 mil. Vamos supor, o senhor deve R$10 mil. O senhor pode participar do refinanciamento da Prefeitura e baixar esses valores aqui em 30%, 40% e ainda parcelar esses valores? Se o senhor fizer isso, o senhor vai estar livre da dívida. Caso contrário, será ajuizado a ação judicial, que o senhor poderá também participar do refinanciamento, só que com detalhe: o senhor vai ter que pagar custas judiciais, que são no mínimo 10% do valor, mais custas processuais, que são custas do cartório lá, que também tem essas custas, quando o cara retira o processo lá que já está em fase de execução. Então, esse tipo de comunicado ser obrigatório. Dá um prazo de 30 dias. Ele recebeu isso, não quis procurar a Prefeitura para refinanciar, não quis parcelar. Então, aí sim vai para a execução, para evitar realmente que o cidadão não tenha oportunidade de fazer o refinanciamento sem pagar honorário advocatício e sem pagar custas processuais. Então, seria isso também, seria essa a proposta, de se pôr um dispositivo lá na lei tributária, no Código Tributário Municipal, que provavelmente a Prefeitura terá que mandar para cá, porque é competência do Executivo fazer isso, nesse caso específico, e daí a gente também, como se diz, dá esse benefício aqui, mas protege o cidadão daquela ânsia, né, que eles terão daqui para frente, de fazer com que as execuções corram rápido para pôr a mão no dinheiro da execução. Apesar que nós deveríamos solicitar ao Executivo que porque esses recursos de honorário de sucumbência, na gestão passada, o seu Genésio distribuiu o dinheiro como ele quis, não tinha lei autorizando, repassou recurso, inclusive, para quem não era advogado, era só bacharel em direito. E isso é crime, que até agora a Prefeitura não se preocupou em abrir um processo administrativo
assim como aquele outro procurador, o Adriano, que ele fez pior. Ele pegou todos os 100 e poucos mil ali, sacou no apagar das luzes e sumiu de Araucária, né? Então, é uma situação bem complicada. Às vezes muita gente pode dizer, pô, mas vocês estão fazendo isso aqui. Nós só estamos regulamentando aquilo que os caras já estão assaltaram o município lá. Porque esse dinheiro eles não podiam ter pego. Ah, porque tem lei que autoriza. Tem lei, mas não tem lei municipal. Qual o critério disso? No mínimo, a divisão teria que ser para os efetivos e para os igual a do procurador. Na gestão passada, diz que do Genésio foi 30%. E daí, conforme ele gostava ou não do advogado, abaixava a parcela, né? Então, essas coisas, a gente tem que deixar bem claro que isso aí já estava sendo pago, mas de uma forma ilegal e que não se retia nem 30%, nem 10% para que o município pudesse reestruturar a procuradoria, né? Então, esse é um trabalho que nós fizemos e a Adriana, inclusive, assinou junto o parecer aí, o substitutivo, o parecer, aliás, das duas comissões. Então, essas modificações foram feitas. Se eles reclamarem, Alexandre, tem que pegar um reio e fazer que nem lá na Arábia Saudita, fazer o castigo de 10 a 100 chibatada, porque o projeto está de acordo com o que a gente levantou e está uma coisa coerente, né? Agora, se eles reclamarem também, porque era 20% que ia ficar para a reestruturação, nós aumentamos para 30%. Eles queriam fazer eventos, nós tiramos essa possibilidade para que ele só participe, não promova eventos, né? Exatamente, deixa a festa que foi feita na vez passada. Então seria isso aí, senhor presidente. Obrigado, vereador. Eu quero cumprimentar todos que fazem parte das comissões, que vêm trabalhando, né? Vêm desempenhando um trabalho excelente nas comissões, principalmente a Comissão de Justiça, Redação e Orçamento, em especial o vereador Roberto e o Paulo Horácio, nesse projeto, né, do fundo especial aí, que na verdade era uma novela que vinha se arrastando por muito tempo, né, Valdir Coelho? E com a dedicação de vocês aí, que nem o Beto falou, ele nem chegou nem a dormir, né, trabalhando, e você vê que a prova está aí, né, hoje ele chegou no horário, né, Beto? Exatamente, para passar, para explicar para vocês aí, né, para todos que estão, né, aí. Então, eu agradeço mesmo, Beto, você e o Paulo Horácio, né, porque quem ganha não é só vocês dois, é exatamente o legislativo, é todos nós aqui que sempre falam, né, o trabalho está sendo diferente, é porque nós podemos contar com o apoio de cada um dos senhores aqui, né, então é muito importante. Indago as comissões sobre algo a apresentar? Não havendo nada a apresentar, passaremos à ordem do dia. Solicito ao vereador Alex para que faça a leitura do parecer número 79/2013 da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 79/2013, Comissão de Finanças e Orçamento, relator Paulo Henrique Arias Horácio. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Emenda do Paulo. Solicito ao vereador Alex para que faça a leitura da emenda, iniciativa do vereador Paulo Horácio. Emenda do PPA 2014-2017,
Pelo presente, conforme abaixo discriminado, apresento a Vossa Excelência a emenda ao projeto de lei referente ao Plano Plurianual, PPA, 2014-2017, em consonância aos preceitos legais aplicativos à espécie. Inclusão de ação. O órgão CODAR compreende desenvolvimento do município de Araucária, ação, criar e manter programa de empreendedorismo social para entidades locais. De autoria do vereador Paulo Horácio. O valor total para 2014 de R$800 mil, 2015 R$850 mil, 2016 R$900 mil, 2017 R$950 mil. Pedido do vereador Paulo Horácio. Em discussão, emenda? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, se manifestam. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura da súmula como artigo 1º do projeto de lei 1517/2013. Súmula. Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2014-2017. Artigo 1º. Fica instituído o plano plurianual para o quadriênio de 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no inciso 1, artigo 165 da Constituição Federal, artigo 119, inciso 1 da Lei Orgânica do Município de Araucária, de 4 de abril de 90, estabelecendo as diretrizes, objetivos e metas da administração municipal para as despesas de capital e outros delas decorrentes para as relativas aos programas de duração continuada. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicita ao vereador Roberto a leitura do artigo 2º. Os valores das estimativas de receita do exercício de 2014 e 2017 estão estabelecidos no anexo 1 da estimativa de receita que entrega essa lei, as quais terão precedência nas leis de diretriz orçamentária e lei orçamentária anual, a lei de orçamento anual. Parágrafo único. Os valores das metas fiscais do anexo 1 devem ser vistas como indicativo, para tanto ficam admitidas variações de forma a acomodar a trajetória que as determine até o envio do projeto de lei orçamentário para os exercícios 2014, 15, 16 e 17. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto a leitura do artigo 3º. Artigo 3º. As metas e as prioridades da administração municipal estão estabelecidas no anexo 2 dessa lei, identificadas em programas finalísticos e administrativos, com as diretrizes e prioridades para o quadriênio 2014-2017. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto a leitura do artigo 4º. Artigo 4º. O plano plurianual do município será executado nos termos da lei de diretriz orçamentária de cada exercício e do orçamento anual. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto a leitura do artigo 5º. As codificações dos programas e ações deste plano serão observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que as modifiquem. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 6º. Artigo 6º. A exclusão ou alteração de programas constantes dessa lei ou a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo através de projeto de lei específico que contará, no mínimo, no caso de inclusão de programa, um diagnóstico sobre a situação atual do problema que se deseja enfrentar e sobre a demanda da sociedade que se a queira atender com esse programa proposto. Inciso 2, no caso de alteração ou exclusão do programa, exposição das razões que motivaram a proposta. Em discussão, artigo 6º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Solicito o vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 7º. Artigo 7º. O Poder Executivo Municipal enviará ao Legislativo Municipal até o dia 30 de abril de cada exercício o relatório de avaliação do plano plurianual contendo demonstrativo por programa e por ação da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada no período de vigência do plano plurianual. Em discussão, artigo 7º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito o vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 8º. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2014. Prefeitura do município de Araucária, 15 de julho de 2013. Rui Sérgio Alves de Souza, prefeito municipal em exercício do Partido dos Trabalhadores. Em discussão, artigo 8º. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o nosso segundo secretário, vereador Roberto. Não, eu gostaria só, José, a gente está aqui há mais tempo, um pouco, né, do que os outros. Esse artigo 6º aqui, que mata tudo que não tem planejamento, né? Porque o orçamento, nós estamos fazendo aqui para 2014, 2017. A hora que o outro prefeito, ou esse ou um outro prefeito entra, ele não respeita o que está nos planos. Porque aqui, pelo artigo 6º, isso já vem sendo feito há muito tempo, ele pode modificar, né, incluir programa de acordo com a situação atual ou a demanda da sociedade, mas na verdade não é demanda da sociedade, é aquilo que o cara prometeu na campanha, às vezes não viu o plano plurianual para prometer as coisas dentro daquilo que já está sendo votado atualmente, né? E depois muda tudo, quer dizer, você faz tem que estar na lei, na LDO, tem que estar na lei orgânica, mas na verdade isso aqui é só pro forma, porque tem lá e o prefeito não executa, e o que não tem ele manda e inclui. Então, na verdade, esse negócio aqui já até perdi a vontade, sabe, para não falar outra coisa, em apresentar emenda, porque não adianta nada. Mas tudo bem, eu até acho que tem que ser apresentadas emendas, né? Pelo menos você manifesta a sua intenção, né? E uma outra questão também, né? Lembrar que o Congresso Nacional agora está aprovando lá o orçamento impositivo, né? Que até agora você vota, Ismael, o orçamento vamos supor que se fosse aqui em Araucária impositivo, a partir do momento que você colocasse uma emenda no projeto aqui, do orçamento, o prefeito teria que executar. Ele não poderia deixar de executar. Se ele não executar, ele tem que explicar o porquê que ele não está executando. Né? Porque o orçamento passa a ser autorizativo, como é hoje, para ser impositivo. Isso é uma reclamação no Congresso, por quê? Não é só agora, isso aí, o parlamentar lá no Congresso Nacional, que é do lado do governo, ele tem as suas emendas liberadas. Aquele que não não tem as suas emendas liberadas. Então, o que acontece? O cara passa a votar com o governo para poder ir lá negociar uma emenda para a comunidade dele ser beneficiada. E com o orçamento impositivo, não. A partir do momento que tiver uma emenda lá, o presidente, ou o governador, ou o prefeito terá que resolver aquilo e terá que fazer com que as emendas sejam liberadas. Aí é lógico, eles vão ter maioria na Câmara, nos legislativos, para impedir que tal emenda, que eles não têm intenção de executar, seja aprovado no orçamento, né? Mas daí, pelo menos, se passa, você tem uma possibilidade grande de que essa emenda daí seja aprovada. Então, só que tem um detalhe também, por outro lado, daí vem a desonestidade dos deputados, principalmente os federais, que normalmente eles levam a emenda para o município e já levam o empreiteiro que vai prestar o serviço, quantos por cento ele vai pegar daquela obra, né? Então tem isso também, né? Mas fazer o quê? A gente avalia as situações como se as coisas fossem corretas, né? O vereador Roberto hoje está destravado.
Continue a discussão. Continue a discussão. Pela ordem, presidente. Uma palavra, vereador. Pela ordem. Paulo Horácio. Não obstante o comentário do vereador Roberto, que concorda em parte, mas agradeço a casa aí pela aprovação da emenda ao PPA, que devolve para a companhia. Na verdade, eu comentei na sessão passada que esperei até o último dia, porque o prefeito anunciara pela manhã que não iria mais extinguir a companhia. Então, protocolei essa emenda ao PPA para que a companhia exerça esse papel previsto na Lei Geral Municipal de manter atividade empreendedora. Eu agradeço e faço um comentário aqui só com relação ao projeto de lei que foi assinado pelo Rui no exercício aí do mandato de prefeito. O Lisandro é um cara esperto. Ele fez o Rui assinar o PPA, porque se não conseguir realizar, ele vai dizer que foi coisa do PT na administração. Então, coincidiu aí, parabenizar a administração, que fez o trabalho das audiências prévias, trabalho que foi coordenado pela Ivana, se não me engano, lá no gabinete, na Secretaria de Governo, e eu pude participar de alguma dessas conferências prévias para chegar nesse produto aí do PPA. E desejar que a administração realmente consiga realizar o que está previsto nos anos aí subsequentes. E registrar a presença do chefe de gabinete aí, do homem do PTB de Araucária, forte aí, o Alain Henning. Muito obrigado. E acho que não só a presença, como também do seu assessor, né? Inlargável. O homem não larga mesmo, né? Continua a discussão. Não havendo mais discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Então fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 1517/2013, de iniciativa do prefeito municipal, com a emenda do vereador Paulo Arias Horácio. Técnico. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Alex, para que faça a leitura do parecer conjunto número 86/2013 da Comissão de Justiça e Redação, de número 80/2013 da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 86/2013, Comissão de Justiça e Redação, e número 80/2013, Comissão de Finanças e Orçamento. Tem como relatores vereadora Adriana Costa de Moraes Castro e vereador Wilson Roberto Davi Mota, famoso José Silva, lá de Avaré. Em discussão? Havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito o vereador Roberto para que faça a leitura da súmula com o artigo 1º do Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Município de Araucária. Desculpe, faça a leitura da súmula do artigo 1º do projeto de lei. Cria o Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Município de Araucária. Artigo 1º. Fica criado o Fundo Especial da Procuradoria do Município de Araucária, de natureza contábil e financeira autônoma, que movimentará seus recursos através de conta corrente própria. Em discussão? Só queria pedir destaque em todos, até o final, para depois tiver que... Não sei, então, se você quiser ler já em conjunto todos os artigos, né, daí? Né? Tá. Eu coloco todos em votação, se quiser ler todos assim daí. Né? Então, em discussão, assuma com o artigo 1º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicita o vereador Roberto, leitura do artigo em blocos, com os demais. Artigo 2º. O fundo tem por finalidade suprir a Procuradoria do município com recursos financeiros. Inciso 1, despesas administrativas, prêmio por atividade jurídica, as despesas do fundo ficarão consignadas em orçamento próprio. Em discussão, artigo 2º.
Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis à permanência como estão, vereadores contrários que se manifestem. É que eu achei que seria tudo no final. Eu quero um destaque aqui nas despesas administrativas. Até quero compartilhar com os colegas para que a gente pense junto. Aqui ele coloca participação em eventos jurídicos e culturais. Então, essa participação em evento cultural pode ser em Curitiba, no Rock in Rio. Eu gostaria de ver a possibilidade de colocar participação em eventos jurídicos e apoio financeiro ou patrocínio de eventos culturais na cidade de Araucária, para que possa ser patrocinado eventos aqui, já que a nossa cultura tem tão pouco orçamento. Então tá, o vereador Roberto pediu destaque todo, mas tudo bem, então eu coloco o senhor está pedindo no segundo, é isso? Não, pode ser todos, acompanha ele então. Assim, não, pode fazer. Pedem todos, daí faz, né? Pode ser então. Então, continue a discussão, artigo 2º. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis, permanecem como estão, vereadores contrários que se manifestem. Não aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com pedido de destaque para o vereador. Solicito o vereador Roberto pelo artigo 3º. Artigo 3º. Constitui receitas do fundo a receita de honorários, os créditos relativos ao honorário de sucumbência, deferido pelas empresas públicas, o produto de arrecadação das aplicações financeiras do próprio fundo, auxílios, subvenções, doações, legados e contribuições de pessoas naturais e jurídicas de direito privado e público, desde que destinado para a Procuradoria ou para o próprio fundo. Quaisquer outras receitas, as receitas serão consignadas em fonte específica. Quando houver depósitos de valores, deverão ser repassados diretamente ao fundo e a receita constituída a partir do seu ingresso em conta titularidade do fundo. Seria essa aí o artigo 3º. Em discussão, artigo 3º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis para a questão, vereadores contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com pedido de destaque do vereador Roberto. Solicito o vereador Roberto a leitura do artigo 4º. Artigo 4º. Os recursos do fundo serão administrados por uma diretoria, presidente, vice e tesoureiro. Em discussão, não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis para a questão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com pedido de destaque do vereador Roberto. Solicito o vereador Roberto a leitura do artigo 5º. O fundo será dotado de autonomia de gestão, sendo seu presidente o ordenador de despesas. Em discussão, não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis para a questão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com pedido de destaque do vereador Roberto. Artigo 6º. A organização, estruturação e financiamento do fundo serão regulamentados mediante instrução normativa expedida pela diretoria. Em discussão, não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis para a questão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com pedido de destaque do vereador Roberto. Solicito ao vereador Roberto a leitura do artigo 7º. Artigo 7º. A diretoria reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e ordinariamente sempre convocada pelo presidente ou pela maioria de seus membros. As decisões da diretoria serão tomadas por unanimidade de seus membros. Em discussão, não haver discussão e votação. Vereadores favoráveis para a questão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com pedido de destaque do vereador Roberto. Solicito ao vereador Roberto a leitura do artigo 8º. Os recursos do fundo serão recolhidos em rubrica própria e fonte específica no orçamento do município. Em discussão, não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis para a questão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores, com pedido de destaque do vereador Roberto. Solicito ao vereador Roberto a leitura do artigo 9º. O artigo 9º. O prêmio por atividade jurídica, previsto no inciso 2 do artigo 2º dessa lei, será realizado mensalmente. Em discussão, não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis para a questão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Com pedido de destaque do vereador Roberto Mota. Solicito ao vereador Roberto Mota a leitura do artigo 10º. Artigo 10º. Serão excluídos automaticamente do rateio das receitas do fundo aqueles que se encontrarem nas seguintes condições: demitido ou exonerado com licença no exercício exclusivo do mandato eletivo e afastados do exercício da função a pedido do próprio ou por seu interesse. Em discussão, artigo 10º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis para a questão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Então fica aprovado com pedido. Não, é aprovado, mas com pedido de destaque do vereador Roberto. Solicito ao vereador Roberto a leitura do artigo 11. Aplique-se a administração financeira do fundo que couber o disposto da Lei Federal 4.320, 17 de março de 64, no Código de Contabilidade e na legislação pertinente, contratos, licitações, bem como as normas e instruções baixadas
pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Em discussão, artigo 11º. Não em discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com pedido de destaque do vereador Roberto. Solicito ao vereador Roberto a leitura do artigo 12. Os valores atualmente constantes do orçamento, bem como já os depositados obtidos de receita e honorários de advogados sob a rubrica 1990220100000, fonte 1000, ou ônus de sucumbência, e quaisquer outros recebimentos em conta municipal a título de honorários de sucumbência serão repassados automaticamente para a gestão do Fundo Especial de Procuradoria-Geral do município de Araucária. Em discussão, não em discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com pedido de destaque do vereador Roberto. Solicito ao vereador Roberto a leitura do artigo 13. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, sala das comissões, 27 de agosto de 2013. Vereadora Adriana Costa de Moraes Castro, relatora da Comissão de Justiça e Redação. Wilson Roberto Davi Mota, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Em discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Horácio. Fazer só um comentário de quão bom é o prefeito, né? Assim, em situações, porque e os vereadores também, porque uma coisa importante dessa lei que motivou uma discussão severa entre os colegas, que o prefeito acabou retirando o projeto, voltou para o executivo, daí reapresentou agora, é que na lei originária, que inclusive consta nos autos do processo administrativo em questão, a lei visava convalidar atos de uma associação privada que fora criada pelos advogados, que hoje serão beneficiários do fundo. Então, é importante dizer que a lei, aprovada hoje em primeira discussão e votação, ela desafeta a natureza jurídica do dinheiro. Esse dinheiro depositado, ele deixa de ter natureza pública e passa a ter natureza privada de propriedade dos advogados que exercem função na atividade jurídica do município. Mas é interessante porque há que se fiscalizar, porque você faz uma leitura geral da lei, você vê, mesmo assim, a aplicação do recurso está sujeita à legislação, às normas do Tribunal de Contas, à legislação de contratos e licitações, que é a Lei 8666. Então, de que forma que a administração do fundo vai gerir os 30% que vão se acumular no decorrer do período, sendo que a lei ela desafeta esse dinheiro como público para ser privado. Então, a questão que o vereador Roberto colocou, muito pontual, né, da prestação de contas, da distribuição ser mensal, para que possa se aferir mês a mês os valores repassados a título de remuneração, para ficar dentro do limite, da situação da prestação de contas e a publicação obrigatória no portal de transparência do Executivo, e principalmente que esta lei não corrige, nem emenda e nem autoriza, convalida nenhum ato daquela associação privada que espero que já seja extinta. E outra coisa que eu digo, como a gente acaba sendo bom, né? Você vê o artigo 12, trata dos valores, porque essa lei entra em vigor a partir da publicação. Então, amanhã tem a segunda votação, vai para o Executivo, vai publicar na semana que vem, provavelmente, que passa a valer. Mas ela já passa a valer e, ao mesmo tempo, ela já transfere os recursos que até o dia da publicação são públicos e deixa de ser público e passa a ser privado, o que já está depositado em conta pública do município. Discutível, né, do ponto de vista, mas nós fazemos a nossa parte. Esse projeto deu um desgaste grande aqui na Câmara, desgaste grande na administração, por vezes aí discutimos, recebemos comissão da OAB estadual, o vereador Roberto, inclusive, que compõe aqui a OAB municipal, participou de várias reuniões, mas é de se prever que essa situação não está resolvida totalmente com a lei. Então, cumprimos a nossa parte. Continua a discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Alex. Eu queria aproveitar já, referente à Procuradoria-Geral do município, aproveitar a visita do
do Alain, secretário de chefia de gabinete, e também o líder do governo, e fazer um pedido à PGM que leve as coisas mais a sério lá. Eu estou com um cidadão que até me procurou, que eu não sei se era porque eles estavam focados nesse projeto, que eles estavam sem tempo, mas referente ali o prédio da assistência judiciária ali. Até então, no início, diz que tinham intenção de renovar o contrato, o qual o proprietário deixou à vontade deles. Não renovaram o contrato, não pagam aluguel há, acho, uns 6, 7 meses. E aí, por mais ainda, o proprietário chegou a pedir, já mandou ofício pedindo o imóvel e ninguém dá bola para o proprietário. Então, eu acho que, não sei se eles estavam tão focados nesse projeto aqui, mas eu espero que até amanhã eles deem um retorno para mim dessa situação a qual eles não estão dando bola, que o proprietário está com uma empresa montada já para que ele possa usar o local, e eles não estão dando nem bola. Nem sequer fizeram uma ligação ao proprietário, que vão devolver a semana que vem, ou daqui 30 dias, não estão nem aí com a situação. Nem se fala dos pagamentos, então. Então, eu gostaria, você como secretário de chefia de gabinete, que até amanhã, se possível, você me dá uma resposta desse negócio. Sei que não depende de você, mas você como secretário, você tem um acesso bem melhor lá. Então, eu gostaria que se desse uma cobrada hoje, me dá um retorno para mim até amanhã dessa situação. É o Duca. É ali na frente da casa do pai, ali, Ismael. Continua a discussão. Não havendo mais discussão e votação, vereadores favoráveis, permanecem como estão, vereadores contrários, se manifestam. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com pedido de destaque, o vereador Roberto. Então, fica aprovado o projeto de lei 1470, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 1473/2013, com o pedido de destaque em todos os artigos pelo vereador Roberto Davi Mota. Estamos escrevendo. Vai falar? Você é o secretário aqui ou não é? Acho que não tinha ninguém, mas tudo bem. Passaremos... Vamos pagar o almoço, hein? Passaremos às explicações pessoais, com o primeiro inscrito, o vereador Paulo Beto Roberto Mota. Eu gostaria só de explicar, até aproveitando que o Alan está aqui, que na reunião passada eu fiz um comentário em relação às situações da questão hoje da folha de pagamento, né? E o que eu gostaria, Josué, é que o que eu fiz aqui, na verdade, foi uma sugestão que a comunicação faça uma matéria informando a população o que é esse índice prudencial, porque você dizer para o cidadão que a prefeitura não pode pagar porque a lei não permite, é uma coisa. Agora, se você diz que a lei não permite e mostra para ele onde está escrito na lei que as coisas não podem acontecer, é outra questão. Então, o jornalista é um profissional habilitado para que ele possa fazer esse trabalho. E, na verdade, hoje, na comunicação hoje da prefeitura, tem poucas pessoas, poucos profissionais. Na gestão passada, tinha bem mais profissionais trabalhando como jornalista para fazer, não a propaganda do prefeito. A comunicação não é para isso, mas é para informar a população das coisas que ocorrem no município e, principalmente, quando as coisas são difíceis de serem passadas, né? Porque você informar a população sobre números, sobre leis, sobre aspectos jurídicos e de legislação é mais difícil, mas o jornalista tem essa capacidade. Então, eu sempre fui adepto que a comunicação tem que ser bem estruturada para passar as coisas boas para a população, informar a população do que está acontecendo na administração, para que diminua a distância do povo com o prefeito. E se você fizer diminuir essa distância, você faz com que as pessoas critiquem ou não
mas sabendo aquilo que está falando ou que está criticando, né? Então, na verdade, eu fui interpretado erroneamente lá pelo próprio Júnior, que eu considero o Júnior uma pessoa capacitada para aquele setor, porque ele já sempre atuou nessa área, né? E eu acredito assim, a comunicação, ela tem que ter, talvez o ano que vem, uma estrutura melhor para fazer o acompanhamento das secretarias, divulgar as coisas de utilidade pública, divulgar o que tem que ser divulgado. E, na verdade, o que eu fiz aqui não foi uma crítica, ou o Roberto falou o que falam, né, no Facebook, falou mal da comunicação. Daí os jornalistas, não, porque estão bravos com você porque você falou mal. Ora, quando você critica uma instituição, você não está falando de pessoas. Eu falei da comunicação em si. A comunicação, ela não quer dizer que eu estou dizendo dos funcionários que trabalham na comunicação. Quando você fala prefeitura, você não está especificamente falando do prefeito ou do funcionário. É a estrutura que está trabalhando dessa forma. Então, eu defendo a atuação dos jornalistas. O profissional habilitado para fazer com que essa divulgação seja bem feita, Ismael. E eu acredito que, se tiver que transformar a comunicação num departamento em secretaria, para que ela funcione melhor, eu acho que deve ser feito, e eu sou favorável a isso. Porque a comunicação, ela é a base de tudo hoje. Nós vivemos no mundo da comunicação, né? Hoje o mundo está calcado na comunicação. Então, seria essa a minha colocação. Não fiz crítica destrutiva ou no intuito de desvalorizar os profissionais que lá trabalham. Quando eu falei da comunicação, falei do ente, não... Obrigado, vereador, pelo tempo aí. Então, seria essa a minha... Obrigado. Com o próximo inscrito, o vereador Paulo Horácio. Serei muito breve, não precisa nem cronometrar. Só para registrar que ontem essa casa recebeu um evento importantíssimo, promovido pela JCI, que é uma ONG internacional que existe no mundo inteiro há mais de 100 anos. Aqui em Araucária, há 4 anos, é presidida pela Ana Carolina Ritter, filha do Marcão e da Tina, um pessoal super bem intencionado, que realiza já pelo 2º ano um concurso de oratória nas escolas municipais. Ontem foi a final, representei o presidente e a Casa de Leis, os demais vereadores aqui, atuei como jurado e também na mesa. E parabenizar, porque desta vez o ganhador foi um aluno de uma escola municipal, o Abrão, lá da escola Nadir Nepomuceno, do diretor do Rafael Torquato e a professora coordenadora a Márcia Bovo, que fez um trabalho excepcional e o menino com uma desenvoltura muito grande. Usou a tribuna, foram 11 jovens, todos da 7ª série, 8ª série, o 8º ano, 9º ano. Parabenizar a ele. Era isso, presidente. Obrigado, vereador. Eu quero avisar aos senhores vereadores que amanhã nós teremos extraordinário também, no mesmo horário, né? E logo após o término da sessão também, convidar os senhores vereadores na sala da presidência para uma breve reuniãozinha lá, tá? Contar com todos. Então, quero agradecer a presença de todos, né, da imprensa, autoridades, em especial do chefe de gabinete aí do governo, o senhor Alain Hennig, e seu assessor Marlon, né? Importante a tua presença, né? Eu digo assim, o prefeito teria que nomear, Cabrini, as pessoas que já passaram por aqui, que nem o senhor, que sabe da importância do valor que tem o legislativo junto, apoiando o executivo, né? Engrenado, né? Então, a sua presença aqui para nós é muito importante e parabéns pelo seu trabalho lá desenvolvendo, né? Sobre as bênçãos e a proteção de Deus, declaro encerrada a presente